Mariana Mortágua, the strongest woman in the National Parliament. Her former boss, vou te envergonhar. Muito boa tarde. Se me permitem, falarei também em português. Queria começar por agradecer a todos os representantes de todos os partidos, movimentos sociais, aliados, aliadas, que estão aqui connosco no Porto ao longo destes 2 dias, e quero aproveitar este momento também para deixar um abraço especial à Catarina e à Malin por tudo o que fizeram para que fosse possível em tão pouco tempo criar esta nova aliança, este novo partido que é também um movimento de esperança para todos nós. No dia 10 de junho é o Dia de Portugal, foi há poucos dias. O dia 10 de junho, que é o Dia de Portugal, assinala a data da morte de um poeta, porventura o poeta mais conhecido de Portugal, Luís de Camões. O dia 10 de junho é celebrado todos os anos como o Dia de Portugal. E este dia há muito tempo que tem um significado que vai sendo disputado. Para uns significa uma identidade aberta, porosa, que tem a língua como um símbolo dessa mesma identidade, que está em permanente mudança, em permanente transformação, que está sempre a ser atualizada com outras formas, com outros significados, com outros sons, com outras pronúncias. Para outros, o Dia de Portugal é uma oportunidade para lançar sobre o nosso país um bafo decadente de uma identidade fechada, purista, inventada, como todas as identidades fechadas e puristas são. Elas são sempre inventadas, as entidades supremacistas. Há 30 anos, no dia 10 de junho de 1995, esse bafo decadente de quem procura afirmar e inventar uma identidade purista, supremacista, única, desceu sobre as ruas de Lisboa e um homem negro de 27 anos foi espancado até à morte por um grupo de neonazis. Esse homem chamava-se Alcindo Monteiro. No dia 10 de junho de 2025, há dias, um grupo de neonazis, entre os quais estava o assassino de Alcindo Monteiro, invadiu um teatro e espancou um dos atores. O espetáculo era sobre o poeta Luís de Camões e sobre a atualização da mensagem de Luís de Camões, com um autor que dizia: eu só posso amar o meu país, reconhecer as suas vitórias, o que fez de bem, mas também o que fez de mal e aquilo que eu devo condenar. No mesmo dia, o imã da Mesquita Central de Lisboa foi insultado numa cerimónia oficial e aqui no Porto, voluntárias que ajudavam pessoas em situação de sem-abrigo foram atacadas por grupos de neonazis. Os ataques têm-se sucedido nos últimos meses. São ataques a eventos culturais, a lançamentos de livros, a sedes partidárias, a cidadãos que não se sentem livres para andar na rua. E, em Portugal, não se ouviu uma condenação, acreditem ou não, não se ouviu uma condenação por parte do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro ainda não condenou todos estes ataques de neonazis. Sobre o ambiente que se vive, Luís Montenegro, Primeiro-Ministro de Portugal, disse apenas uma referência genérica que fala sobre a ameaça dos extremismos nos tempos recentes, dos vários extremismos. E há 2 coisas que eu gostaria de dizer a Luís Montenegro, aproveitando este momento em que estamos aqui juntas. A primeira é que devemos chamar as coisas pelos seus nomes. Não são extremismos, é extremismo de extrema-direita. É neofascismo, tem um nome.
não são extremismos. O primeiro-ministro de Portugal sabe, aliás, perfeitamente quem são estes grupos. Conhece a sua ameaça, sabe o nome destes grupos e sabe tudo isso porque leu sobre estes grupos e a sua ameaça num relatório de segurança interna em que foi ocultada e censurada precisamente a parte que falava sobre a ameaça de grupos extremistas de direita em Portugal. E nós até hoje não sabemos porquê. Porquê é que o Governo de Portugal decidiu ocultar dos seus próprios documentos de segurança interna a ameaça da extrema-direita e dos grupos neonazis. A segunda coisa que eu queria dizer a Luís Montenegro é que se os neofascistas saem à rua, se agridem, se insultam, é porque sentem que podem. É porque se sentem legitimados por discursos mentirosos, deturpados, que admitiram transformar a igualdade em ideologia de género, que admitiram e aceitaram colocar a imigração no centro do debate político e fazê-lo nos exatos termos da extrema-direita. E usar a imigração e o racismo para desculpar e mascarar a incapacidade que sucessivos governos tiveram de responder, ou para responder, a um povo que está cansado de lutar pelas coisas mais básicas da vida, que está cansado de não saber se vai conseguir pagar a renda da casa ou comprar uma casa, que está cansado de ver os preços a subir enquanto os salários estagnam, que está cansado de ter medo do futuro, de não conseguir imaginar um futuro. E em muitos desses países foram governados por partidos que se diziam socialistas, trabalhistas, defensores do Estado Social, enquanto destruíam o Estado Social, enquanto precarizavam o trabalho, enquanto destruíam a capacidade dos trabalhadores para se organizarem, para exigirem melhores condições, enquanto destruíam aquilo que nos unia e que dava significado às nossas democracias. Camaradas, muitos de nós encontramos na altura da crise financeira de 2008 e nessa altura perguntámos como é que seria possível ao neoliberalismo sobreviver. Como? Como é que o neoliberalismo iria sobreviver a uma crise tão estrutural, a uma crise de legitimidade, a uma crise dos seus valores, da forma como se apresenta, dizendo que há um futuro melhor para todos nós e que o amanhã será sempre melhor que o ontem e que os nossos filhos vão sempre viver melhor que os nossos pais? Como é que o neoliberalismo iria sobreviver? Que forma tomaria? Como é que tentaria vingar-se dos movimentos populares e de esquerda que nasceram dessas reivindicações na altura da crise de 2008? E nós hoje sabemos a forma que o neoliberalismo tomou. Nós hoje sabemos como é que o neoliberalismo se está a vingar. Essa vingança começou quando esmagaram a Grécia, um povo que se tentou levantar em nome da sua liberdade, como já aqui foi dito. Essa transformação começou na crise financeira. O fascismo não é uma doença súbita. Não há um raio que cai em cima das nossas cabeças e nós acordamos num país cheio de fascistas e num regime fascista. O fascismo é um vírus insidioso que vai ensombrando a realidade, que demora tempo a ser construído, e sobrevive de um regime que foi destruído, que deixou de ter bases para ser credível, para assentar, e vai distorcendo os significados, vai distorcendo as fronteiras, deslocando e alterando as fronteiras entre o que é aceitável e o que é inaceitável, entre nós e os outros. Não há fascismo sem um longo e empenhado processo de desumanização. Foi isso que aconteceu quando se desumanizou o povo da Grécia, o povo do sul da Europa, que sofreu com a austeridade. Foi isso, e é isso que acontece hoje com o racismo. O racismo e o ataque aos migrantes é instrumental no fascismo, porque é ele que permite desumanizar o outro. E é também para isso que serve a guerra. Ela reestrutura o sistema económico e ela desumaniza. A guerra de Israel contra a existência
do povo palestiniano é instrumental para a ascensão do fascismo no mundo. Todas as democracias que assistem caladas ao extermínio de um povo estão mais próximas do autoritarismo e do fascismo. Todas elas, na Europa ou em qualquer lugar do mundo. E da mesma forma, todos os governos que protegem a escalada bélica israelita no Médio Oriente, como hoje mesmo, esta madrugada vimos nos ataques ao Irão, são responsáveis pela transformação do direito internacional em letra morta. Uma irresponsabilidade irreparável e que torna o mundo num lugar muito mais perigoso. E, portanto, a pergunta que se faz hoje, camaradas, é o que faremos? O que faremos nós perante este bafo fétido do fascismo que vai ensombrando os nossos países, as nossas vidas? E a resposta que damos é que não ficamos parados, que não esperamos, que não desistimos nem cedemos dos princípios da esquerda. Não cedemos ao racismo, não cedemos nas migrações, não cedemos à paz, não cedemos dos nossos princípios que nos constituem a democracia. E é precisamente quando é mais difícil fazê-lo, quando é mais difícil levantarmos-nos pela igualdade, quando é mais difícil levantarmos pela Palestina, quando é mais difícil levantarmos pelos direitos das mulheres, quando é mais difícil levantarmos pelos direitos das pessoas migrantes, é precisamente aí que a esquerda é mais útil. Não assistimos ao desastre em direto. Trabalhamos, organizamos a resistência, preparamos a mudança. Vamos agarrar aquilo que nos une. E quando não houver o que nos une, vamos fabricar o que nos une. Vamos usar o melhor de nós, o melhor de cada partido em cada país, para tornarmos todos os partidos mais militantes e mais capazes de enfrentar os tempos que aí vêm. O Partido Europeu que hoje estamos a criar, com o Podemos, com a França Insubmissa, com a Aliança Vermelha e Verde da Dinamarca, com o Razem da Polónia, com o Partido da Esquerda da Suécia, a Aliança de Esquerda da Finlândia, com o Bildu do País Basco, com os socialistas da Noruega. Este partido é a bandeira da esquerda que se levanta nos tempos mais sombrios. E por isso mesmo é o Partido da Esperança. Hoje nasce aqui e agora uma aliança que vai marcar o futuro da Europa. Contra ventos e marés, esta é a flotilha da liberdade. Oh.